Cheguei! Bem-vindos ao canal Vida e Aviação, Dani no comando hoje. E hoje nós vamos falar sobre jornada de trabalho dos pilotos, dos comissários, dos tripulantes, enfim. É uma coisa que muita gente tem curiosidade, porque as pessoas imaginam que é uma coisa completamente diferente do que é a nossa realidade. Então, já se inscreve aí, dá um like pra gente e já compartilha esse vídeo. Bom, vamos começar falando sobre a CLT. O que diz a CLT? Sobre o trabalhador normal, né? Aquele que trabalha com horário fixo e agente. Vamos dar uma olhada? Duração da jornada de trabalho. Pela CLT, a duração do trabalho normal não pode ser superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Algumas categorias cumprem jornada diferenciada, por ter regulamentação própria. É o caso dos bancários, são 6 horas diárias ou 30 horas semanais. Jornalistas, 5 horas diárias ou 30 horas semanais. Médico, 4 horas diárias. Aeronautas, devido à peculiaridade da atividade, a jornada pode chegar a 20 horas. Radiologistas, 24 horas semanais. Advogados, 4 horas diárias ou 20 horas semanais, entre outros. Bom, aí já viu uma grande diferença, né? A gente pode chegar a 20 horas pela CLT. Mas, Dani, é muita coisa. É, mas tem regra. Não é colocar um comandante, um copiloto e 20 horas. Não, tem regra, né? Vamos dividir em tripulação simples, composta e de revezamento. Eu vou já explicar para vocês. Mas antes, deixa eu dar uma dica para vocês. Gente, nunca pergunte para um piloto assim, você é piloto ou você é copiloto? Os copilotos ficam loucos de raiva, porque piloto é para os dois. O que acontece? O copiloto é normalmente aquele mais novo na empresa, às vezes até mais experiente do que o comandante. Mas, em vias de regra, tem algumas exceçõezinhas, o comandante é aquele que tem mais tempo na empresa. E ele é o responsável legal pelo voo. Mas os dois fazem exatamente as mesmas coisas. Os dois pousam e decolam, tá? Então, para de deixar os copilotos loucos. Eu sou copiloto. Eu sei quando a gente sofre com isso. A gente, ai meu Deus, o que eu respondo? O que eu respondo? Mas vamos lá, vamos voltar ao assunto. Tripulação simples. São 2 pilotos, sendo que um necessariamente é um comandante. E um comissário para cada 50 passageiros ou assentos. Tripulação composta. É uma tripulação simples, acrescida de um piloto, sendo que nesse caso você tem que ter 2 comandantes e 25% a mais do número de comissários. E a tripulação de revezamento é uma tripulação simples, acrescida de 2 pilotos, no mínimo de 2 comandantes e 50% do número de comissários. Como é que funciona? Na tripulação simples não há descanso, é direto, né? Você começou, você vai até o final da sua jornada sem descanso. Normalmente existem algumas regras também, que você pode ir para o hotel, descansar algumas horas e acrescentar algumas horas depois. Tem umas regrinhas, mas o basicão seria isso. Você vai começar uma jornada e vai terminar essa jornada com essa mesma tripulação. E tem um limite para isso, esse limite que a gente vai conversar mais para frente. A tripulação composta, ela tem 25% a mais de pessoas. Então, nesses 25% a mais, vai fazer um turno de revezamento, de forma que 25% descanse uma parte do voo. Então, você vai ter uma jornada um pouco maior. Na tripulação de revezamento, você vai ter um turno ainda maior, onde 50% da tripulação vai descansar uma parte do voo e outros 50% na outra parte do voo. Entenderam mais ou menos a ideia? Então, você consegue fazer um descanso dentro da aeronave para alongar um pouco mais essa jornada, sem ser tão pesado assim. A CLT também fala sobre turnos ininterruptos. Essa modalidade de jornada é adotada em ramos de atividade que exigem operações ininterruptas, como refinarias, montadoras de automóveis e siderúrgicas. Esse regime acarreta desgaste à saúde superior ao de quem trabalha em horários regulares. Por isso, a Constituição limitou a jornada em turno de revezamento a 6 horas por dia. Né? Vai sacando a ideia. Algumas atividades, como as de enfermagem e de vigilância, exigem trabalho em plantão, né? Lembra um pouco o nosso também, né? Para esses casos, a jurisprudência do TST admite, excepcionalmente, a adoção de jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, tendo em vista a sobrecarga resultante. Bom, vamos começar agora a dar uma entendida em como é que funciona um dia de 24 horas de uma pessoa normal. Pessoa normal, que eu digo assim, pessoa que trabalha, né, com horários normais, né, que não fazem plantões, que não fazem trabalho sob escala. Então, na CLT de 6 horas, nós vamos ter 6 horas de trabalho, 2 de deslocamento,
Uma hora que você gaste para ir para o trabalho, outra que você gaste para voltar para casa. 8 horas de sono. E uma hora que você, antes de trabalhar, você vai se arrumar, tomar seu café, tomar seu banho, vai se arrumar. E a hora que você chega também, vai jantar, não sei o que, tomar seu banhinho. E aí começa seu tempo livre, né? Seja para cuidar das crianças, seja para ler um livro, seja para ver um filme, o que você for fazer. Vamos para ver como é que é agora a CLT de 8 horas. A CLT de 8 horas, você vai trabalhar 8 horas, tem as mesmas 2 de deslocamento, 8 horas de descanso, 2 horas antes e após o trabalho e ainda sobram 4 horas livres, ok? Vamos ver como é que é a dos tripulantes agora. Então, a aeronauta, sobre a Lei 13.475, fala da tripulação simples o seguinte: você tem 9 horas de trabalho, você vai gastar 2 de deslocamento, 8 de descanso de sono e 2 antes e após o trabalho, como todo mundo. Você teria 3 horas livres. Aí você vai me dizer assim: mas Dani, você tá doida? Nunca vi isso. Porque isso de fato nunca aconteceu. O que acontece é o seguinte: quando entrou essa lei, ela estava linkada também a RBAC da Fadiga, Regulação Brasileira Aeronáutica de Fadiga, que saiu um pouquinho depois. Até lá, o que a gente sempre usou foi essa tabela. E se a gente olhar essa tabela, a gente vai ver que os horários que a gente tem mais tempo trabalhando, a gente trabalha 10 horas e meia. E nos horários que a gente trabalha menos tempo, é de 9 horas e 15 minutos, que são os períodos noturnos. Então, nós teríamos essa situação. A lei da aeronauta, né, a lei 13.475 para simples, seria 10 horas, né, antes da lei da aeronauta, né, com essa tabela, 10 horas e meia, 2 horas de deslocamento, 8 de sono, 2 antes e após o trabalho, sobraria 1 hora e meia livre em 24 horas. Eu não lembro de sobrar tanto tempo livre assim não, porque realmente não sobrava. Olha só o que acontece. Nós não temos essa 1 hora e meia, porque nosso tempo de descanso é de 12 horas. Então, já entrava, de novo, um período de trabalho dessa 1 hora e meia que a gente teria de descanso. Dessa forma, nós trabalhávamos no dia 12 horas, com 12 de descanso. Só que eram 10 horas e meia de trabalho, 12 de descanso e já embalava no próximo turno. Aí entrou a RBAC 117, né, Regulamentação Brasileira de Aviação Civil número 117. E ela trouxe uma novidade, ela aumentou o turno para 12 horas. Então agora a nossa jornada de trabalho passou a ser 12. Com as outras 12 de descanso, ou seja, 2 de deslocamento, 8 de sono, 2 antes e após, né, pra gente poder jantar, tomar um café da manhã. Acabou o dia, sem nenhum tempo livre. Essa RBAC da Fadiga aí, a 117, ela diz mais um negócio. Olha só, os casos em que o Sistema de Gerenciamento de Fadiga Humana autorizar a superação de 12 horas de trabalho de jornada e a diminuição no período de 12 horas de repouso em tripulação simples, as alterações deverão ser implementadas por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho entre o operador da aeronave e o sindicato da profissão. Ou seja, isso pode ainda ficar pior. E ela traz essas 13 horas. Olha só, deixa eu observar aqui nessa tabela, nos horários de 8 a 11h59, por exemplo, que a gente está presente para começar uma jornada, você pode chegar a 13 horas. Estão vendo isso aí? Então, olha só como é que ficaria o nosso dia com 13 horas. Então, nós teríamos 13 horas de trabalho, 2 de deslocamento, 8 de sono e faltou 1 hora para terminar o dia com aquele descanso, aquela folguinha antes e após o trabalho, sabe? Que você vai tomar banho e tal. Já fica devendo pro dia seguinte. Doideira, né? Bom. Mas, gente, o pior não é isso. Sabe o que me deixa assim mais chocada? As empresas, claro, elas buscam essa otimização. A gente está nessa regra de 12 por 12. As empresas buscam essa otimização, é óbvio. Se eu fosse empresária, eu também ia buscar. Mas você vai me dizer, Dani, mas é sempre assim? Sempre 12 por 12? Não, não é, lógico que não. Tem outras coisas que fazem com que a escala, por mais que tente ser otimizada, não chega a 12 por 12. Por quê? Você parou para dormir num determinado local.
E 12 horas depois não tem o voo saindo desse mesmo local para você assumir. Então, isso às vezes dá um tempinho a mais de descanso pra gente. E tem as madrugadas consecutivas, que nós somos limitados a 2 madrugadas consecutivas. Então, no terceiro dia, para que não fique 3 madrugadas consecutivas, o que normalmente acontece é que há um aumento desse tempo de descanso para te tirar desse tempo de madrugada. Quando isso acontece, uma vez, 2 por mês, onde você tem um espaço maior, sei lá, chega a ter umas 4 horas, né, livres, né, em vez de 12 horas de descanso, tem 16, cara, nossa, você fala, oba, é hoje, né, vamos pra praia, dependendo do horário, se ainda tá sol, bora pra praia. Pô, hoje, em vez de comer aqui no self-service da esquina, pô, vamos comer num restaurantezinho mais legal, pô, em vez de pedir, né, entrega de comida aqui no hotel, pô, vamos ali no botequinho, no barzinho que tem ali perto, ou vamos conhecer um lugar novo, vamos fazer uma coisa diferente, né? Aproveitar esse tempo. Gente, é muito engraçado porque muita gente se sente mal em fazer isso. Sente um peso na consciência. Mas por quê, gente? Que coisa louca, né? Mas porque fala, pô, como é que eu vou pra praia sabendo que meu marido, minha esposa tá em casa cuidando das crianças? Como é que eu vou pra praia se é segunda-feira, 2 horas da tarde? E, pô, meu marido tá trabalhando, meus filhos estão na escola. As pessoas não se dão nem ao direito de fazer. Tamanho é esse peso de consciência. Aí eu fico me perguntando assim, tá, onde é que você tava domingo? Onde é que você tava sábado? Dentro do avião, 12 por 12, beleza? E seu marido, sua esposa, estavam onde sábado e domingo? Se mora numa cidade que tem praia e tava sol, levou as crianças pra praia, não foi? Se não tem praia, levou ao shopping, ao parque, foi pra uma festinha dos amigos, da escolinha, foi pra uma festa de família, foi pra um monte de lugar que você não foi, que eu estava trabalhando. Por que então você não pode? É muito doido isso, porque é uma espécie de uma culpa, sabe? De ter esse tempo. Como se você não tivesse direito a descansar. Porque quando chega em casa, você vai ficar de perna pro ar, descansando na sua folga? Não! Você vai levar a criança pra escola, você vai buscar no inglês, você vai levar no inglês, você vai arrumar a casa, você vai lavar roupa, você vai cozinhar. Cara, você vai fazer um monte de coisas. Você não tá, o seu tempo de folga não é um tempo de folga que você passa com a perna pra cima. Principalmente se é de semana. Porque daí, nem aqueles compromissos normais que o seu marido, sua esposa fizeram com as crianças no final de semana, você vai fazer. Você vai fazer coisas do dia a dia mesmo, a correria. Então, por que não se dá esse tempinho de folga ali, esse tempinho livre pra você? Pensa um pouco sobre isso, gente. Acho que é muito importante a gente cuidar um pouco da gente também, dá um pouquinho pra gente. Eu não quero sair, eu não gosto de sair. Pô, vai ler um livro, entendeu? Pô, alguma coisa que te dê prazer, porque é tão raro isso acontecer. Você fala, pô, Dani, então vocês vivem nessa vida 12 por 12, 12 por 12. E as folgas, como é que são as folgas? Folgas a gente tem um pouco mais que, né, normalmente quem trabalha na CLT, nós temos 10 folgas por mês. Então vocês têm folga pra caramba, né? Só que a gente não tem Natal, a gente não tem Ano Novo, a gente não tem Dia das Crianças, a gente não tem Páscoa. Sabe aqueles feriados que vocês juntam assim? Então, a gente não tem. Pra compensar isso tudo, que foram colocadas 10 folgas. Para que a gente tenha uma equiparação de dias trabalhados iguais. Entendeu? Galera, se gostaram do vídeo... E pra galera que tá com peso na consciência e que tá ouvindo esse vídeo e fala, cara, mas eu não consigo fazer isso. Tem esse slide aqui, ó, pra você. Já tira uma foto dele, deixa bem bonitona na carteira, assim, para você ver, ó, como é a vida de uma pessoa CLT e como é a sua vida. Aí você mostra. Beleza? Pra aquela sogra, aquele sogro chato, aquela vizinha, aquele vizinho invejoso, sabe? Que fica falando que você só passeia, que você larga seu filho por aí pra ir passear. Aí você mostra. Mostra como é que é a nossa vida pra eles. Beleza? Então tá, galera. Foi um prazer estar com vocês aqui de novo. Espero que vocês tenham gostado.
compartilhem, dá um like, se inscrevam no canal. Espero revê-los no próximo vídeo. Até lá!